Paz e bem, Frei Valentino. Paz e bem. Depois do vídeo vocacional 5 que vocês fizeram quando eu estava em África e onde falavam da paz, da alegria e do fogo no coração, poderias dizer-nos os outros elementos que mencionaste no vídeo vocacional 5? Certamente. Portanto, agora antes de iniciar, desejo ler uma passagem que me tocou nas fontes franciscanas e depois iniciamos, que diz assim: todos aqueles que os viam permaneciam fortemente maravilhados por aquele seu modo de vestir e de viver assim tão diferente de todos os outros. Pareciam próprios seres dos bosques. Onde quer que entrassem, fosse uma cidade, um castelo, uma vila, uma habitação, anunciavam a paz, exortando homens e mulheres a temer e a amar o Criador do céu e da terra, e a observar os seus mandamentos. Portanto, efetivamente nós, uma vez como nos aconteceu em França, se te lembras, aquele lá pensou que éramos pessoas que vinhamos da Lua, mas nós, apesar de estarmos numa tenda, estamos bem fundados sobre a Palavra de Deus e sobre o ensinamento da Igreja e dos Santos. Como bem vedes, aqui está a Palavra de Deus e aqui está a doutrina da Igreja. Isto para dizer que a cabeça no ar, volantini, panfletos, que vamos em direção ao céu, mas com os pés sobre a terra, com o fim de fazer a vontade de Deus. Por isso, hoje queremos ver aqueles aspectos particulares de base, fundamentais, que nos farão alcançar como ao cimo de uma montanha, onde encontraremos a paz, a alegria e o fogo no coração. Portanto, para chegar a estes três elementos que nos dão a garantia, segundo a palavra e segundo os ensinamentos da Igreja, que estamos na vontade de Deus, são necessários também estes fundamentos, segundo a palavra de Deus e segundo os ensinamentos da Igreja, que seriam a sinceridade em procurar a vontade de Deus, a rebusca contínua em buscar a vontade de Deus, naturalmente para depois a colocar em prática, e como terceiro elemento, de prestar atenção, mesmo muita atenção, àquilo que o Senhor nos provê, portanto às manifestações espirituais internas, que veremos sempre segundo a palavra de Deus e segundo os ensinamentos da Igreja. Iniciamos da sinceridade que o Senhor nos pede, através da Escritura. No Salmo 83, versículo 12, 83 entre as parênteses quadras, lemos: o Senhor concede graça e glória e não nega o bem a que caminha com retidão. Não é um caso que no Novo Testamento vemos São Paulo, que próprio ele parte para fazer mal aos cristãos, para os perseguir. Ele pensa que é a vontade de Deus, mas quando, depois que ele cai, segundo a tradição popular, do cavalo, isto é, como diz a Escritura, não sejais como a mula e como o cavalo privos de inteligência, então, quando cai desta mentalidade orgulhosa, porque São Paulo era douto, portanto, quando cai disto, em vez de ver a realidade não a vê, então o Senhor lhe dará a vista na estrada direita de Damasco, está escrito na Bíblia. Esta estrada direita de Damasco significa que nos quer dizer a estrada da reta intenção. Quando está na estrada da reta intenção, em querer ver e verificar a realidade dos fatos, que depois a realidade máxima é Jesus, então o Senhor faz cair as escamas a Paulo, como para dizer: parabéns, é na sinceridade que recebes a vista. Naturalmente, isto o vemos em São Paulo e alguém poderia dizer: mas aqui estamos ainda somente sobre a Escritura. Mas a Igreja, que coisa nos ensina aqui? Vejamos um grande exemplo como São Francisco de Assis, o qual, como me disseram ao início do meu caminho, era sincero. Por exemplo, Deus lhe disse: Francisco, vai, como todos sabemos, e repara a minha casa, isto é, a minha Igreja, que, como vês, é em ruínas. Francisco, que coisa compreende? De reparar a Igreja de São Damião. Efetivamente, aquele frade me fazia notar uma coisa real, que se deve reparar o coração das pessoas, que Jesus Cristo adquiriu com o sangue do seu sacrifício. Mas, no entanto, com a sua sinceridade, tornou-se o São Francisco que nós todos hoje conhecemos. Portanto, esta sinceridade já a vimos segundo as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, e segundo o ensinamento da Igreja. Agora, vejamos a busca contínua da vontade de Deus. Onde a podemos encontrar? Também um salmo, estas orações muito especiais e davídicas, que nos dizem claramente: serei seguro no meu caminho, porque busquei e rebusquei as tuas vontades. Portanto, quando alguém busca e rebusca a vontade de Deus, como quando se vai em biblioteca para fazer buscas, buscar e rebuscar, então é seguro segundo as Escrituras no próprio caminho, seguro. No texto de 2008 que fez a Conferência Episcopal Italiana, não é um caso que lemos, vos farei também o gesto, que caminhará com largueza. Frei Giuseppe, que estuda o bíblico, o nosso irmão, ele diz que esta palavra em hebraico significa, esta passagem também, caminhar com largueza em engrandecimento. Portanto, assim, não com largueza da estrada larga, porque Jesus fala da estrada estreita. Isto quer dizer com segurança. Por isso, no sentido de um engrandecimento, de um crescendo. É difícil de explicar esta frase em hebraico. Não é por acaso que o cardeal Ravasi,
que com frequência encontramos aqui em Roma, ele diz isto mesmo. O explica na nota da tradução que ele fez, aquela de caminho, verdade e vida, e explica que esta passagem do Salmo 118, versículo 45, se deve entender segundo a tradução da Bíblia SEI de 1974, que diz: serei seguro no meu caminho porque rebusquei as tuas vontades. Não é por acaso que esta contínua rebusca, se notais, quem é que nos ensinou a fazê-la continuamente? O nosso Mestre, que se chama Jesus. Como nos ensinou? No Evangelho joaneu, isto é, de São João, lemos que ele se retirava com frequência no Horto das Oliveiras, juntamente com os seus, para ensinar a nós como é necessário com frequência dialogar em Cristo com o Pai no discurso da vontade de Deus. Vos recordais que no Horto das Oliveiras, Jesus com o Pai fala da vontade de Deus, seja feita a tua vontade? Antes diz, seja feita a minha, e depois, se é possível, afasta de mim este cálice, etc. Portanto, também nós, como Jesus, devemos retirar-nos com frequência no horto dos retiros para tentar compreender continuamente qual é a vontade de Deus e ser seguros, para que depois alcancemos a paz, a alegria e o fogo no coração. Naturalmente, isto já o dissemos segundo Deus e também segundo uma tradução da Igreja. Tinha aqui uma anotação que é importante fazer-vos notar. Por exemplo, uma aparição mariana, reconhecida da Igreja, se vos apercebeis, em Fátima, Nossa Senhora que coisa disse aos pastorinhos a propósito de contínua rebusca da vontade de Deus? Diz, vinde aqui, diz Nossa Senhora o 13 de maio às crianças e a todos os espíritos de criança. Diz assim, vinde aqui por 6 meses consecutivos e eu vos direi quem eu sou e que coisa quero de vós. Portanto, por 6 meses consecutivos, mas nem todos podem andar a Fátima por 6 meses consecutivos de rebusca contínua para perceber o que Deus quer de nós. Mas em lugares como Fátima, no sentido de lugares onde se possa respirar um clima de silêncio ou sem distrações, para entender realmente a vontade de Deus. Se alguém quer entender, se deve empenhar. De outro modo, não é que chega e olá, a sua vocação, como dizia alguém. É necessário contínuo trabalho interior e exterior de rebuscar a vontade do Senhor. Naturalmente, agora vamos à parte mais espiritual, mais interna e mais íntima, mais subtil, mais difícil, e seria aquele de fazer atenção às próprias manifestações internas que o Senhor nos pode dar. Depois de fazer um excursus veloz sobre o que nos ensina a palavra a tal respeito, direi também aquilo que nos ensina o nosso Papa atual Ratzinger e ainda antes também o que sucedeu a São Francisco na Idade Medieval. Portanto, por quanto diz respeito às manifestações espirituais internas, que nós falaremos muito, mas muito em linhas gerais, porque teríamos tantas coisas a dizer sobre este argumento. Não é um caso que o Papa Ratzinger fez, quando era prefeito, o Magistério 294 sobre isto, a respeito da visão de Fátima, a percepção interior. Faço uma pequena premissa para dizer duas coisas fundamentais, que se eu falarei em linhas gerais é por dois motivos principais. Um é para evitar que tantos, especialmente os jovens, se percam fazendo estas visões em sonho, etc., caindo em soberba ou em parvoíce, e o segundo é próprio para evitar que toda esta graça venha desperdiçada. No que diz respeito das possibilidades que tantos percam com estas visões em sonho, é por este motivo. Por exemplo, se eu me sonhasse que tenho uma espada e que corto a cabeça a uma pessoa e acordo, não significa absolutamente que devo pegar numa espada e matar uma pessoa, dado que Jesus no Evangelho diz, Pedro, mete a espada na bainha. Então, como vai interpretada? Se alguém tem um pouco de retidão, como falávamos antes, é claro que São Paulo em Efésios 6,17 fala da espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Portanto, como também ensinavas tu um pouco antes, poderia significar pegar a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, e dizer a uma pessoa, está escrito, isto é necessário fazer a comunhão, está escrito. Com o está escrito nós podemos cortar os raciocínios errados de uma pessoa e ajudá-la a livrar-se do inimigo, do demónio, etc. Então, se se sabe ler com a justa hermenêutica, isto é, com a justa interpretação, segundo Deus e segundo a Igreja, então é claro que se podem usar estas visões como um jogo do Senhor, que te dão a sensação do mistério, isto é, o fascínio, mas sempre segundo os costumes do que diz a Igreja. Naturalmente é claro que, como São Francisco de Assis, se por exemplo se sonha ao palácio, que uma voz lhe diz, este palácio, esta esposa e esta armadura são para ti, também São Francisco cometeu o erro de interpretar mundanamente, porém depois é percebido que esta era uma graça de Deus, onde ele viu a sua missão.
Quando Francisco parte e depois a voz o para, ele lhe diz: o sonho que tu fizeste o deves interpretar de toda uma outra maneira, espiritualmente. Então Ratzinger, a propósito destas manifestações espirituais internas, no que diz respeito também aos pastorinhos de Fátima, diz que são não fruto de fantasia, mas um toque de origem superior que toca a alma com objetos, que não são na realidade material, mas os vemos dentro de nós, e que servem e são mandados próprio para viver melhor o Evangelho na atualidade. Portanto, por um lado, tentamos não perder-nos interpretando-as demasiado à letra, por outro lado, nem mesmo desperdiçando-as. Então, no que diz respeito à Palavra de Deus, convém-nos fazer atenção. Imprime São José, o menino Jesus, isto é, Jesus, que é o nosso Salvador, humanamente falando, foi salvado fisicamente graças aos sonhos que São José fez. De outro modo, Herodes o matava e não tínhamos o Salvador e, portanto, se deve fazer muita atenção. Iniciamos do Antigo Testamento, 2 ou 3 tiradas, porque seria necessário aqui toda uma tese de licenciatura para explicar a tudo, mas nós preferimos permanecer na simplicidade. Se eu, por exemplo, de manhã acordo e me recordo de ter visto, como dizia Guardini, algumas imagens, estas imagens que ele via depois se concretizavam numa palavra. Existia uma palavra para todos. Naturalmente, se queremos ler hermeneuticamente, isto é, a interpretação justa, a palavra para todos é a Bíblia. Portanto, a Bíblia nos diz, a propósito destas manifestações, quando despertamos do sono, quando nos recordamos de imagens interiores que nos podem servir para compreender bem a vontade de Deus, podemos fazer o exemplo de José. Vos recordais de José, o sonhador do Antigo Testamento, onde o faraó o manda chamar, já que era conhecido por este seu modo de interpretar os sonhos, o manda chamar e quer que ele interprete o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas cheias e das 7 espigas vazias. Então, este é um simbolismo que se repete 2 vezes, diz depois José ao faraó, porque Deus decidiu alguma coisa, que seria a Eucaristia naquele caso. Então José, vendo esta manifestação interior, isto é, a visão em sonho, ajuda todo o povo de Israel, ajuda todo o Egito, ajuda o mundo inteiro a não passar fome. Graças a esta atenção às manifestações espirituais, torna-se o primeiro depois do faraó. Não é por acaso que na história bíblica, no livro de Éster, vemos uma história semelhante com Mardoqueu. Neste livro, vemos a primeira parte, que depois é acrescentada, mas faz parte deste livro, que fala do sonho de Mardoqueu, que o faz antes que Amã o quisesse matar, antes que Amã se enchesse de inveja. E ele sonha 2 dragões, não que ele fosse um dragão, porque depois no final da história, quando ultrapassa o problema de Amã, que os queria matar a todos, no último capítulo, se não me engano, no capítulo 10, Mardoqueu explica o sonho e diz que aqueles 2 dragões que eu via, representava-me a mim, no sentido de uma pessoa incendiada, uma pessoa que tem grande consideração pelo bem e pela justiça, e o outro dragão que cuspiu ao fogo do inferno era Amã, que o queria morto. Em vez disso, depois morreu ele sobre o patíbulo que ele mesmo tinha preparado. Então, graças a este sonho, ele evitou um perigo. Portanto, digamos que ainda poderemos parecer fundamentalistas, porque a Bíblia fala de sonhos. Que fazer então? Vejo Jesus no Novo Testamento, diz a carta aos Hebreus, falou-nos de uma vez por todas e já não são necessárias estas manifestações, nos poderia dizer também São João da Cruz. Mas isto se alguém busca interpretações, visões para buscar para além da revelação pública, que é o Evangelho. Mas aqui nós consideramos a revelação privada, que diz o Papa Bento XVI, o qual, quando era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, no livrinho, aquele que falava de Fátima, que se uma revelação privada não é em contraste com os costumes e os comportamentos da Igreja, já é lícito torná-la pública. Naturalmente, ainda não existia o magistério aos tempos de José ou de Mardoqueu. As vemos em Daniel, que ele também as escreve. As vemos em tantos outros personagens da Bíblia. Mardoqueu, se vos apercebeis, ele diz que procurava compreender o significado do sonho em cada seu particular até à noite. Este fator dos sonhos o vemos também em São Pedro, quando vê a visão dos quadrúpedes, vê esta visão e mata e come, lhe diz a voz. E ele entende, por graça e virtude do Espírito Santo, que este fato que ele via na visão que teve enquanto rezava, representava os pagãos. Portanto, é um simbolismo, nos diz o Papa no Magistério 294, Ratzinger, que é para perceber melhor na atualidade como viver o Evangelho. Não é obrigatório usá-las.
Como não é obrigatório fazer a vontade de Deus, é uma coisa de livre escolha, apesar de ser necessária para entrar na vida eterna. Assim, também estas manifestações têm a sua importância para reduzir-nos o caminho em direção ao céu. Naturalmente, para vermos alguém mais próximo de nós, vemos São Francisco de Assis. Por exemplo, quando ele devia receber a aprovação da regra, sobre isto fiz a tese de licenciatura e um pouquinho me documentei pouco mais, dado que esta coisa já a conhecia, porque estou a viver também eu com os meus irmãos e irmãs para a redação também da nossa regra de vida, para fazer como quer o Senhor e como quer a Igreja. O Papa Inocêncio III, quando Francisco chega, lhe diz de pregar aos porcos esta regra, porque é demasiado à letra, ele pensa. Porém depois, dizem as fontes franciscanas, sendo um homem espiritual, percebeu que o homem que tinha visto em sonho, tão mesquinho, isto é, no sentido de pequeno de aspecto, um pouco sujinho, via a igreja de São João de Latrão que precipitava e então via aquele homem que a segurava e o Papa compreendeu que aquele homem era Francisco. Portanto, vedes que existe sempre um simbolismo que nos faz entender depois do sonho à realidade. E qual era a mensagem? Que a igreja de então, São João de Latrão era como dizer São Pedro hoje, estava precipitando na sua essência de ser igreja, porque existia uma fenda, era rachada entre a pregação e a prática que não se fazia, a pregação que se dizia e a prática que não se fazia. Então Francisco é aquele homem que o Senhor envia e se mete no meio. Mas graças a estas manifestações, seja Inocêncio III como também Francisco, perceberam que a vontade de Deus para eles era esta. Isto para dizer o quê? Que também nós, fazemos atenção a estas manifestações interiores, podemos perceber bem o que quer o Senhor, para obter, como já dissemos ao início, esta era a base, para obter, portanto, a paz, a alegria e o fogo no coração, porque estes três elementos nos garantem sempre os projetos de Deus que se realizam em nós, se temos a paz, a alegria e o fogo no coração. Porém, é importante, como já dissemos, a sinceridade, segundo Deus e segundo a Igreja, a rebusca contínua, o dissemos segundo Deus e segundo a Igreja, e fazer atenção às manifestações espirituais internas. Naturalmente, tudo funcionará se nós, em vez de vermos os defeitos dos outros e de fazer sempre de apontar o dedo, diz a Escritura, se tirarás, em Isaías, se tirarás do meio de ti o apontar o dedo, o irmão fez isto, aquele fez aquilo, o sacerdote fez isto, o frade fez aquilo, a freira fez isto, etc. Se tirarás, diz o Senhor, do meio de ti o apontar o dedo e partilharás o teu pão com quem tem fome, especialmente das coisas espirituais, então a tua luz brilhará até aos confins da terra. Tu me invocarás e eu te responderei, dizendo, eis-me aqui. Portanto, o Senhor mesmo nos responderá se tivermos estas características de sinceridade, rebusca contínua, se fazemos atenção às manifestações interiores e tiramos este dedo apontado contra os defeitos dos outros. Em vez disso, apontemo-lo mais sobre os nossos defeitos, de modo que assim o Senhor nos responderá e nós perceberemos como fazer a vontade de Deus e teremos a paz, a alegria e o fogo no coração, não somente nesta vida, mas quando entraremos na vida eterna, isto é, para sempre, para sempre, para sempre. E de uma eternidade à outra e a seu tempo teremos também um corpo glorioso. Não é que se faz a vontade de Deus por desporto, por acaso, mas se faz próprio por um prémio que não é somente para nós, mas também para ajudar tantos outros a alcançar estas Bahamas eternas, esta festa sem fim, que inicia e jamais acabará. Não vos quero dizer outras coisas porque não vos quero pesar. Jesus nos teria dito, muitas coisas tenho ainda para vos dizer, mas para o momento não sois capazes de carregar o peso. Eu, parafraseando esta frase, digo, não vos quero pesar porque sei que existem tantos, mas tantos argumentos sobre este aspecto. Estes aqui, se prendem bem em consideração, já somente a sinceridade, tudo o resto nos fará compreender o Senhor com a boa vontade. Paz e bem e vos desejo a santidade, para a maior glória de Deus e a salvação do maior número de almas possível. Se poderia dizer com uma tirada latina, ad maiorem Dei gloriam et bonum animarum. Amém, amém. Paz e bem, obrigado a Frei Volantino. Obrigado a Deus, à Igreja, aos santos e a Nosso Senhor que nos fizeram compreender como poder viver a vida de Jesus. Paz e bem, paz e bem.
Ora bem, esquecia-me de vos dizer que o próximo vídeo vocacional, isto é, Discernimento Vocacional 7, será estruturado sobre algumas entrevistas que fizemos a diversos bispos e arcebispos, os quais, com sabedoria, procurarão de explicar-nos sempre melhor como se compreende a vontade de Deus, segundo a Palavra de Deus e a bimilenar experiência da Igreja Católica, onde todos os santos realizaram a própria vocação.